Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio votam 14 vetos do Poder Executivo a projetos de lei já aprovados pelos parlamentares. A audiência pública na Câmara do Rio discute a regularização das comunidades do Horto e da Vila da Major, no Jardim Botânico. E as obras do BRT Transbrasil são retomadas. A conclusão está prevista para dezembro de 2023. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando da análise dos vereadores a 14 vetos do Executivo a projetos de lei já aprovados no Legislativo Carioca. A maioria dos vetos foi derrubada pelos parlamentares. A sessão plenária desta terça-feira teve início com a votação de 14 vetos do Poder Executivo a projetos já aprovados pelos parlamentares. Entre os vetos rejeitados está o projeto de lei de autoria do vereador Marcelo Arar, que obriga hospitais e maternidades a prestarem assistência às parturientes em que seja constatado qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica que exija um tratamento especial em recém-nascidos. A assistência especial consiste em fornecer, por escrito, informações relativas à deficiência ou patologia e dar orientações sobre cuidados especiais a serem tomados com o recém-nascido. A Câmara manteve o veto do prefeito ao projeto de autoria do próprio Poder Executivo, que estabelece condições para a implantação do Parque Sustentável da Gávea. Os vereadores se manifestaram sobre a importância de manter o veto. Por uma falha no processo, uma emenda que acabou não sendo aprovada, ele ficou com normas mais duras do que o Código de Obras aprovado por esta própria casa, porque o projeto ele era anterior ao Código de Obras, o projeto é de 2018, o Código de Obras é de 2019, então vetando isso, que foi até um pedido que os vereadores diretamente engajados no projeto nós fizemos, e o Executivo, o líder de governo Átila, o vereador Átila, intermediou, ele conduziu isso, o Executivo, então, ele vetou a pedido dos vereadores, a pedido da Câmara Municipal, porque vetando esse trecho, vale o Código de Obras. O Parlamento também rejeitou o veto do Poder Executivo que propõe a instalação de célula de segurança para os garis nos caminhões que fazem a coleta de lixo. Outro veto rejeitado pelos vereadores foi o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, com a coautoria de mais 7 vereadores, que disponibiliza na rede municipal de educação assistência psicológica e social aos alunos e familiares vítimas da violência urbana. O veto ao projeto de lei de autoria da vereadora Tainá de Paula, das comissões de Educação, de Justiça e Redação, em conjunto com mais 23 parlamentares, que dá o nome do compositor Nelson Sargento ao Terreirão do Samba, no centro do Rio, também foi rejeitado. Os vetos rejeitados são transformados em leis municipais e promulgadas pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado. E durante a sessão de hoje, também foi votado o projeto sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A gente vai ao vivo até o plenário do Palácio Pedro Ernesto, onde está a repórter Simone Braga. Boa noite, Simone. Depois da análise dos vetos, teve mais projeto discutido, é isso? Conta pra gente. Boa noite, Ingrid. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Rio TV Câmara. E tiveram, sim, outros projetos que foram discutidos e votados aqui em plenário em primeira e segunda discussões. E entre os projetos votados e aprovados em segunda discussão está o projeto de lei de autoria dos vereadores Dr. Carlos Eduardo, Paulo Pinheiro e Tereza Berger, que estabelece o reforço da vacina de Covid-19 para a população idosa que já recebeu as 2 doses da vacina no primeiro semestre de 2021. E lembrando também que esses idosos que já se vacinaram com a Coronavac podem ser vacinados com AstraZeneca ou Pfizer. E também é importante lembrar que aqui na Câmara, no saguão da Câmara, está tendo um posto de vacinação, já foram vacinadas mais de 1.500 pessoas. Então, a população pode chegar aqui na Câmara, entrar aqui e pedir a vacina, porque tem vacinação aqui, claro, que dentro do calendário específico da Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro. E o posto de vacinação aqui na Câmara funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Ingrid, é com você. Obrigada, Simone.
Representantes da Federação das Favelas do Rio de Janeiro estiveram nesta terça-feira no Palácio Pedro Ernesto. Eles participaram de uma reunião na sala da presidência da casa com os 2 vereadores autores da lei que altera a formação dos conselhos comunitários. O encontro reuniu representantes da Federação das Favelas do Rio, a FAFERJ, e os vereadores Luiz Ramos Filho, Dr. Rogério Amorim e Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio. Dr. Rogério Amorim e Carlo Caiado são os autores da lei que altera a formação dos conselhos comunitários e fortalece a participação das associações de moradores na elaboração de políticas públicas. O conselho ele não é deliberativo, ele apenas tem a missão de reunir os entes executivos e a ponta, que é a população final. Aquele cidadão que precisa de uma poda de árvore, ele vai ter a quem e quando cobrar ele. Os conselhos comunitários surgiram em setembro de 1984, antes da criação da Lei Orgânica do município. Por isso, foi necessária uma nova legislação para que fosse feita uma adequação. De acordo com o texto da lei, compete ao Conselho Comunitário, entre outras coisas, avaliar o bairro ou a região a que pertence, fazer recomendações a órgãos públicos e privados e opinar sobre projetos de lei nas esferas executiva e legislativa. Uma das grandes missões do legislativo é fazer essa união entre o serviço do executivo da ponta e o cidadão. É fazer com que o serviço comunitário municipal chegue até a ponta, até as comunidades. E as obras do BRT Transbrasil vão ser retomadas. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela Prefeitura, que apresentou também o projeto do terminal de integração com o VLT, que será construído em São Cristóvão. A previsão agora é que as obras do corredor Transbrasil sejam concluídas em dezembro de 2023. Desde o início das obras em 2014, para que o sistema de transportes do BRT passasse pela via expressa mais importante da cidade, a Avenida Brasil, foi um verdadeiro vai e vem. Eu acho muito bom eles retomarem com essas obras e tomarem que concluem, né? Porque tem muita obra aí que iniciaram e até agora terminar que é bom nada. Eu passo pela Avenida Brasil, eu vejo as pessoas mexendo, mas se for retomar, é uma boa para a população. Pessoal que trabalha, chega cansado. Eu acho que o BRT é super importante, eu acho que é fundamental. Eu acho que é um meio de transporte hoje que está super importante. Eu fui ontem na Barra da Tijuca, peguei um trânsito horroroso. Se eu tivesse de BRT, a coisa melhoraria muito. Só que eu acho que tem poucos BRTs funcionando. Paralisadas em dezembro de 2020, as obras do BRT serão retomadas. Segundo o prefeito Eduardo Paes, a retomada das obras do BRT Transbrasil será imediata, com previsão de inauguração para o segundo semestre de 2023. O custo para a conclusão das obras é de cerca de 360 milhões de reais. Tudo que foi abandonado nos últimos anos no Rio, essa aqui é a mais vergonhosa de todas as obras, né? Porque ela tinha dinheiro do governo federal. A prefeitura, na obra da Transbrasil propriamente dita, está colocando muito pouco recurso. Esse dinheiro está garantido no governo federal desde que nós começamos a obra. Então foi só incompetência mesmo. Então é uma urgência retomar essas obras. Isso vai mudar a mobilidade da cidade. Vamos concluir aquilo que a gente planejou lá atrás com o sistema de BRTs. Desde o início das obras foram gastos mais de R$1 bilhão com o projeto. A proposta prevê intervenções em 26 quilômetros de vias. Serão 18 estações e 4 terminais, entre eles o terminal intermodal Gentileza em São Cristóvão. Nesse local, os passageiros poderão pegar ônibus, alimentadores para diversas regiões da cidade e o VLT para circular no centro do Rio e chegar à Central do Brasil, Praça 15 e Aeroporto Santos Dumont. A previsão é de que o sistema BRT Transbrasil transporte até 250 mil pessoas por dia. Tem 7 delas que a gente começa agora agosto e setembro. E a parte de vias e estações, no trecho inteiro dos 26 quilômetros, a gente deve ir até agosto do ano que vem. Você tem 3 corredores implantados, você tem toda a infraestrutura pronta, estamos recuperando as estações abandonadas, terminais prontos, a Transbrasil praticamente concluída, uma infraestrutura importante para a melhoria, inclusive, da Avenida Brasil. E agora é botar para funcionar, terminar essa obra e botar para funcionar.
E durante o anúncio da retomada das obras do BRT Transbrasil, o prefeito Eduardo Paes confirmou que espera começar a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos no início de setembro. Minha maior ansiedade, sendo muito sincero, é aplicar a terceira dose nas pessoas mais velhas, a dose de reforço nas pessoas mais velhas. Enfim, a gente espera, a gente está muito otimista, quer dizer, chegamos, todo mundo já, né, a população adulta já tomou a primeira dose, a segunda dose está caminhando bem. Enfim, o processo de imunização continua, mas a gente queria avançar. Né? Espero, essa semana eu resolvi exercer menos pressão, até porque a gente atingiu a meta inicial de 18 anos de idade na última sexta-feira, mas é importante que o Ministério da Saúde se mobilize, que a gente não esmoreça, não pare, né? Porque quanto antes a gente der essa dose de reforço para os mais velhos, mais tranquilidade nós teremos. E a gente lembra que mesmo com a suspensão da aplicação das doses por faixa etária na capital do estado, a imunização continua nos postos de vacinação, entre eles a Câmara Municipal do Rio. Amanhã estarão disponíveis vacinas para pessoas com 25 anos ou mais que perderam a data da primeira dose, para quem vai receber a segunda dose e para os adolescentes com deficiência, além das lactantes, puérperas e gestantes. E você vai ver no próximo bloco. Regularização de 2 comunidades do Jardim Botânico é discutida em audiência pública na Câmara do Rio. A regularização das comunidades do Horto e da Vila da Major, no Jardim Botânico, zona sul da cidade, foi discutida nesta terça-feira em audiência pública conjunta da Comissão de Assuntos Urbanos e da Comissão Especial de Habitação. Cerca de 600 famílias que vivem na região há mais de 80 anos lutam contra a desapropriação dos terrenos que pertencem ao Parque Jardim Botânico. Felipe é morador da Vila da Major e se emocionou ao falar do local onde nasceu e vive com a família até hoje. A minha mãe, com 73 anos de idade, nasceu nela com a parteira do bairro. Eu moro hoje com minha companheira, meu filho, Miguel, de 10 anos. Emerson é presidente da Associação de Moradores e luta pela comunidade onde vive. É papel principal da AMAO realizar a defesa de mais de 600 famílias pelo direito à moradia. As comissões de moradia adequada e assuntos urbanos da Câmara do Rio se reuniram em audiência pública para discutir a situação das comunidades do Horto e Vilas da Major no entorno do centenário Jardim Botânico, na zona sul do Rio. Acordamos todos os dias, por mais de 35 anos, com o fantasma da reintegração. Isso é muito triste. As comunidades se consolidaram através de construções feitas pelos trabalhadores do parque. A do Horto, inclusive, surgiu na época da escravidão como rota de quilombos. O direito já existe. A cidade tem que compreender que a presença de vocês naquelas comunidades foi essa presença que garantiu que aquela região fosse preservada. Nessa audiência, os moradores debateram com parlamentares, lideranças comunitárias e órgãos competentes a regularização fundiária dessa região. O assunto será discutido em novas reuniões, ainda sem data definida. É preciso que exista uma definição municipal sobre o PAL definitivo do Horto, que é prerrogativa do município. Registrar, inclusive administrativamente, ele tem direito e deve fazer isso. E, claro, estabelecer uma mesa de negociação que insira secretarias, que insira o meio ambiente, que insira a assistência social. Há uma justiça a ser feita neste caso, que é a questão da regularização fundiária. Não há outro caminho possível que a gente espere de qualquer governo que seja. E estamos aqui na Câmara de Vereadores, em busca de todos os caminhos possíveis. 621 famílias residem no local há várias gerações. Mas com a valorização do bairro, nos últimos 40 anos, eles são ameaçados constantemente de expulsão. Essa legislatura não vai medir esforços para regulamentar e, finalmente, vocês poderem morar de uma forma tranquila. Mais do que direito, é um mínimo. Vocês terem imóvel de vocês valorizados. Para a subsecretária municipal de Habitação,
o diálogo com os moradores é fundamental. A Secretaria de Habitação se coloca à disposição para desenvolver um programa que fosse mais adequado à questão ambiental e habitacional. E dessa forma ficaria clara a necessidade de preservar a identidade da comunidade do Horto e garantindo o seu reconhecimento da tradicionalidade como moradia. E a Prefeitura do Rio anunciou que vai antecipar o início da Operação Verão para o próximo fim de semana. 150 agentes vão reforçar a fiscalização na orla da cidade. No último domingo, houve aglomeração nas praias e confusão na volta para casa. Cenas de vandalismo foram registradas em Copacabana. Segundo dados da Prefeitura, 30 ônibus foram depredados, causando um prejuízo de mais de R$100 mil. O local onde funcionou o Canecão, que está completamente abandonado, pode voltar a ser um espaço cultural. A Prefeitura do Rio enviou à Câmara Municipal um projeto de lei complementar que regulariza o uso urbano do terreno, que pertence ao FRJ. A medida será votada em plenário depois que receber o parecer das comissões do Legislativo. Um espaço de 55 mil metros quadrados no campus da Praia Vermelha, na Urca. O Canecão foi uma das casas de espetáculos mais importantes do Rio. A história da música brasileira passou por este palco durante 43 anos. Que eu não mudo de opinião. Em 2010 foi fechado depois da briga entre o inquilino e a proprietária, a UFRJ, que retomou a posse na Justiça. Quando o FRJ resolveu fechar o Canecão, eu tentei por todos os lados e todas as maneiras tentar fazer o acerto entre a UFRJ, titular do terreno, e o próprio família Prioli. Mas infelizmente isso não deu certo, ocorreu aquilo que eu temia. O Canecão foi simplesmente fechado e dissolvido. Depois de 11 anos fechado, o local pode voltar a ter um espaço dedicado ao encontro entre o público e os artistas. Mas o primeiro passo é alterar uma legislação que impede a construção desse tipo de estabelecimento no terreno. Antes da pandemia, uma análise realizada pelo BNDES previa a reabertura do espaço como um equipamento cultural multiuso para cerca de 1.500 pessoas. Nós temos um estudo do que seria esse equipamento cultural. Ele não conteria apenas um local de espetáculos, mas ele conteria também uma área de exposições para a universidade, conteria um outro espaço multiuso. Então, é um equipamento cultural com diferentes usos que nós estamos imaginando para aquela área. A Prefeitura encaminhou para a Câmara dos Vereadores um projeto de lei para regularizar o zoneamento urbano da área para viabilizar o funcionamento. Depois do parecer das comissões, o projeto será votado no plenário. A gente precisa ter ali um equipamento cultural sob gestão da UFRJ, um equipamento cultural de gestão pública aberto ao público e que possa ser um difusor de cultura para toda a cidade do Rio de Janeiro. Ali poderão acontecer espetáculos artísticos, musicais, exposições, uma série de elementos que podem ser, neste espaço multiuso, possam ser a expressão de muita coisa que está sendo produzida dentro da UFRJ e mesmo outros espetáculos externos que possam ser ali também apresentados. Jogar nos seus pés, com 1000 rosas compradas, exagerado. Adoro um amor inventado. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.